La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Nos trae ánimo y fortaleza al espíritu. Escuche ahora una palabra de fe con el obispo Gustavo. Meu amigo, minha amiga, eu quisiera que você abriera sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 13, versículo 11. São Lucas 13, 11. Jesus estava na sinagoga, adentro do templo, e ele viu uma mulher que hacía 18 anos estava enferma, encurvada. Disse assim a palavra de Deus, São Lucas 13, 11. E havia allí uma mulher que desde hacía 18 anos tinha um espírito de enfermidade e andava encurvada, e nenhuma maneira se podia endereçar. E quando Jesus la viu, la chamou e lhe dijo: Mulher, eres livre de tu enfermidade. E puso as manos sobre ella, e ella se endereçou luego e glorificava a Deus. Primeira coisa que eu quisiera que você pusera atenção. Ella era uma mulher religiosa, porque estava adentro do templo. Ella estava enferma, encurvada, a causa de um espírito de enfermidade. Há muitas pessoas que estão enfermas, encurvadas à enfermidade, inclinadas a seus problemas, porque existem espíritos que fazem que a pessoa se esclavize em determinadas enfermidades, determinados problemas. Pode ser também uma enfermidade espiritual, uma enfermidade física, uma enfermidade sentimental, uma enfermidade psíquica e até mesmo, podemos dizer, uma enfermidade econômica, que é o que está fazendo que as pessoas nos dias atuais andem encurvada. O que quer dizer andar encurvado? Quando a pessoa se curva a alguém ou a algo, é porque ela está reverenciando este algo. Você vê que as comunidades, não, os pueblos orientales, têm uma costumbre que hasta quando lutadores de lutas marciais, quando se vão enfrentar um ao outro, se encurva um ao outro, reverenciando ao outro. E muitas pessoas estão reverenciando as enfermidades, não porque elas querem, logicamente, mas porque elas não podem vencer a estas enfermidades. As enfermidades são mais grandes que elas. Esta mulher estava aí no templo, 18 anos, e ela não podia de nenhuma maneira endereçar-se. Ela estava enferma, vivia enferma e estava sempre no templo. E talvez, senhora, senhor, você tenha uma determinada religião. Você é uma pessoa de fé. Você crê, mas quizás você está encurvado a um problema e você não consegue vencê-lo. Esta mulher só pudo vencer seu problema quando ela encontrou a Jesus. Jesus estuvo allí delante de ella. Jesus viu o sofrimento desta senhora. Jesus la tocou e no mesmo momento, e no mesmo instante, aquela mulher se endereçou e glorificava a Deus. Uma coisa que as pessoas devem entender, que a religião não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus são os frutos que as pessoas têm, não? Os frutos da fé que ela usa, os frutos da obediência à palavra de Deus. E os frutos de Deus, senhora, senhor, nunca, jamás es a enfermedade.
a miséria, os problemas sentimentales, os problemas econômicos. Por isso que nós diariamente estamos aqui chocando em contra os problemas, chocando em contra os males. Não aceitamos que um hijo de Deus vive enfermo. Não aceitamos que um hijo de Deus vive na miséria. Não aceitamos que as pessoas, mesmo estando em época de pandemia, se venham encurvar hacia seus problemas. Não, porque nosso Deus é grande. Nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus não é um Deus de palo, de pedra, de metal. Não é um Deus que podemos agarrá-lo com a mão e colocá-lo em determinado lugar em nossa casa, de agarrar um trapo para poder limpiá-lo. Nosso Deus não é um Deus que uno pode mirá-lo, tocá-lo e até mesmo movê-lo para qualquer sítio. Não, esse não é nosso Deus. Nosso Deus é muito maior que qualquer coisa, que o universo. Mas há pessoas que dizem crer em um Deus grande, que dizem crer em um Deus extraordinário, maravilhoso, pero vivem encurvadas a seus problemas. E há uma canção que eu ensino a gente aqui de Guayaquil, aqui do templo, que nós não devemos nos inclinar a nadie. Solo nos inclinamos delante de Ele, delante do Senhor Jesus. Você não deve inclinar-se delante de suas enfermidades. Quizás você recebeu uma notícia, o doutor lhe disse, tu tienes câncer. Quando uno escuta esta palavra, uno tembla de la cabeça a los pies. Imagine-se, uno escuchar de la boca de um doutor que mira o estudio de uno e diz, tu tienes câncer. Câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de próstata, câncer em la sangre, leucemia. Tu tens uma enfermidade que não há nada que fazer. Aí vais a ter que fazer quimioterapias, radioterapias, pero não lhe afirmamos que serás curado. Então, a tendência de qualquer ser humano é encurvar-se. É encurvar-se ao problema, porque é mais grande que uno. Pero quando, Senhora, Senhor, você se inclina delante do Senhor, quando você se entrega a Ele de todo o seu coração, então Ele te toca, como Jesus tocou em esta mulher, e você vai glorificar a Deus. Diz a Bíblia, quando Jesus la viu, la chamou e disse, mulher, eres livre de tua enfermidade. Puso as manos sobre ella e ella se endereçou luego e glorificava a Deus. Que maravilha! Ella glorificava a Deus porque ella foi curada. Mas nos 18 anos que ella estuvo com esta enfermidade, sendo religiosa, creyendo en el mismo Deus, ella não glorificava a Deus. Ao contrário, as pessoas que ouviam esta senhora, tinham lástima de ella. Tinham lástima de ella e diziam, pobre, vá ao templo allá e está enferma, que triste. E as pessoas não podem mirar para você e ter lástima de você e dizer, pobrecita de la senhora fulana, del senhor mengano. Não, você não pode ser motivos de lástima para nadie. Você não pode ser motivos de lástima para nadie. Se você tem problemas, se você está enfermo, se você está angustiado, amargado, infeliz, com matrimônio fracassado, com a vida econômica destruída, não se encurve mais a seus problemas. Não se deixe vencer por eles. Você pode vencer. Sim, senhora, você pode vencer. É com você que eu estou falando. Você pode vencer. Basta você inclinar-se ao Deus de Israel, ao Senhor de los ejércitos. Porque diz a Bíblia que Deus é o Deus de los ejércitos, porque é um Deus de guerra. É um Deus de guerra e você tem que lutar.
Você tem que ser aquele soldado que não desiste da luta, que não desiste da batalha. Eu sei, senhora, que é muito fácil para que nós hablemos, não? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. E uno, quando escuta, deve pensar assim: este pastor, este obispo está dizendo isso porque o problema não está com ele. Pero eu te vou dizer uma coisa, senhora, senhor. Nós também já passamos por muitos problemas, por muitas adversidades. E o que nós te estamos ensinando aqui não é a mera palavra suelta, é a palavra de Deus que Deus nos ha ensinado e que, através de ella, nossas vidas han sido transformadas. E você também pode ter sua vida transformada. Sua vida pode cambiar. Quando eu digo que pode, é porque depende única e exclusivamente de você. Se você busca a Deus, se você vem à igreja hoje mesmo, as portas da Igreja Universal estão abertas para você. Independente de que você seja católico, espiritista, budista, evangelista, ateu, não importa qual seja a sua religião. As portas da Igreja Universal estão abertas para você, porque não estamos preocupados com religião. Estamos preocupados que as pessoas encontrem a este Deus. Esta senhora era religiosa, estava aí encurvada no templo. E no templo andava ela. Jesus não la encontrou na praça, na calle. Jesus la encontrou adentro do templo. Então, você que quer, você vai vir a um de nossos templos e você vai buscar esse Deus. E você vai encontrar esse Deus. E sua vida já vai cambiar. E nunca mais você se encurvará a nadie e a nada. Você vai vencer este problema, Senhor. Você vai vencer este problema, Senhora. Basta você dar ouvidos a esta voz, a la voz de Deus que lhe habla neste momento. Aqui no Templo de la Fé, estamos na Avenida de las Américas, número 305, Kennedy Norte. Estamos aqui com as portas abertas para você todo o dia. Há reuniões todos os dias. Todos os dias você pode acercar-se à igreja, aí vai ter um nome de Deus, uma persona de Deus que lhe vai ajudar, que lhe vai escutar e que você seguramente vencerá a todos seus problemas.